Boa tarde a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a terceira sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamado senhores vereadores. Boa tarde a todos. Vereador Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Eduardo Sussumo. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Rejane Lagmanardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido a nobre vereadora Gladys Rejane Lagmanardes para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde a todos, Boa tarde, nobres vereadores e ao público presente. Eu vou fazer a leitura dos Salmos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essas são palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alínea A e M, e artigo 163, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. A ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 001/2026, legislativo, de 13 de fevereiro de 2026. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, tenho a elevada honra em cumprimentá-los e ao ensejo apresentar-lhes o presente projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Salto de Pirapora a fornecer protetores auriculares para crianças com transtorno do aspecto autista na rede pública do município. O presente projeto de lei visa garantir melhor condições de aprendizado e bem-estar para crianças com transtorno do aspecto autista, o TEA, nas escolas municipais de Salto de Pirapora. A hipersensibilidade a sons é uma das dificuldades enfrentadas por muitas crianças autistas, podendo gerar desconforto, dificuldades de concentração e aumento de estresse, prejudicando seu desempenho escolar. O uso de protetores auricular pode minimizar esses efeitos e promover um ambiente de ensino mais acessível e incluso. De acordo com estudos realizados pela National Autistic Society do Reino Unido, a hipersensibilidade auditiva é um dos principais desafios enfrentados por indivíduo com TEA, podendo impactar diretamente seu aprendizado e bem-estar emocional. Pesquisas indicam que o uso de protetores auriculares pode reduzir significativamente o nível de estresse e melhorar a capacidade de concentração em ambientes ruidosos, favorecendo a inclusão escolar. A implementação desta medida reflete o compromisso do município de Salto de Pirapora com a inclusão e a qualidade na educação, garantindo que todas as crianças tenham condições adequadas para desenvolver seu potencial acadêmico e social. Esperando que o projeto seja acolhido pelos nobres pares que compõem esta Casa de Leis, subscrevo-me retirando meus mais elevados protestos de estima e consideração. Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2026, Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. Projeto de Lei número 001/2026, legislativo, de 13 de fevereiro de 2026. Autoriza a Prefeitura de Salto de Pirapora a fornecer protetores auriculares para crianças com transtorno do aspecto autista em rede pública do município. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, em conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, concomitantemente com o artigo 131 do Regimento Interno, faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a fornecer protetores auriculares para criança com transtorno do aspecto autista, o TEA, matriculada nas escolas de rede pública estadual de ensino. Artigo 2º. O fornecimento dos protetores auriculares deverá considerar a necessidade individual de cada aluno, sendo condicionado o laudo médico ou relatório emitido por profissional especializado. Artigo 3º. Os protetores auriculares deverão ser adequados para reduzir os efeitos de hipersensibilidade a sons, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento educacional das crianças autistas. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá firmar parcerias com instituições especializadas, entidades do terceiro setor e empresas para viabilizar a aquisição e distribuição dos protetores auriculares. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Salto de Pirapora, 13 de fevereiro de 2026, Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento 014/2026. Requerimento de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, manutenção e recapeamento asfáltico na interseção nas ruas Belarmino Siqueira César e Luiz Otávio de Oliveira, localizado no início da rodovia SPA 104/79, Estrada dos Minérios. Justificativa: a situação atual do pavimento é precária, apresentando as seguintes problemáticas. Degradação do pavimento. O local encontra-se repleto de buracos profundos, o que compromete a segurança viária e causa danos materiais a veículos. Risco de colisões. Para desviar das crateras, motoristas são frequentemente forçados a invadir a contramão de direção, elevando exponencialmente o risco de acidentes frontais. Insegurança para pedestres. A falta de manutenção coloca em risco a integridade física de quem transita a pé, com foco preocupante em idosos e crianças, que possuem maior vulnerabilidade e dificuldade de locomoção em terrenos irregulares. Diante do exposto, e considerando que o trecho é uma importante via de escoamento e acesso, requer-se a urgência de execução do serviço de manutenção e recapeamento completo do referido ponto. Sala de Sessões, 12 de fevereiro de 2026, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 14 de 2026, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 015/2026. Requerimento de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção e recapeamento asfálticos das ruas Tamiro Peixoto Castanho e Luiz Otávio de Oliveira, localizadas no bairro Jardim Maria José. Justificativa: o presente requerimento atende a diversas reivindicações dos moradores do Jardim Maria José, que sofrem com o estado avançado de deteriorização das ruas Tamiro Peixoto Castanho e Luiz Otávio de Oliveira. A necessidade de intervenção justifica-se pelos seguintes pontos. Tráfego pesado. As referidas vias são rotas constantes de caminhões carregados de minério. O peso excessivo dessas cargas degrada o pavimento de forma contínua, criando buracos e ondulações que inviabilizam o trânsito seguro. Declive acentuado. Ambas as ruas possuem inclinação acentuada, com asfalto irregular.
e a aderência dos veículos é prejudicada, aumentando exponencialmente o risco de derrapagens. Segurança pública. A combinação de asfalto deteriorizado, ladeiras íngremes e fluxo de veículos pesados gera um risco eminente de acidentes graves e atropelamentos, colocando em perigo a integridade física de pedestres e condutores. Diante do exposto, requeremos que o Executivo Municipal realize o recapeamento completo ou em caráter emergencial em manutenção profunda dessas vias, visando garantir a segurança e a mobilidade do cidadão salto-piraporense. Sala de sessões, 12 de fevereiro de 2026, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 15 de 2026, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. Com a palavra a vereadora Tati. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa diretora, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha online. Deixei para falar de uma vez só, porque os dois requerimentos são sobre recaps, e quero deixar aqui registrado que a gente está pedindo os recaps por requerimento para deixar registrado, porque como está vindo muita verba agora para o nosso município de emendas parlamentares dos deputados e destinado para infraestrutura, então a gente está pedindo para o Executivo, vendo os pontos mais críticos da cidade, para pedir o recap, pedir pavimentação, para que seja incluído no cronograma, que aí fica mais fácil do prefeito também ter mais ciência, né, saber que nesses pontos, às vezes, estão mais críticos e muitas vezes nem chega até ele. Então, é importante esse pedido para o Executivo também ter conhecimento. Obrigada. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 016/2026. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Rejane Lagman Nardes. Requer, nos termos regimentais, que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, disponibilize informações oficiais, bem como a cobrança de ações imediatas sobre vacinação antirrábica animal do município. Justificativa. A raiva é uma zoonose viral grave, invariavelmente letal, considerada uma das doenças infecciosas de maior impacto de saúde pública, cuja prevenção depende exclusivamente de ações antecipadas do poder público, especialmente da vacinação sistemática de cães e gatos. Na região de Sorocaba, o risco sanitário é real comprovado. Registros recentes apontam que, na cidade vizinha de Sorocaba, houve um crescimento aproximado de 800% nos registros relacionados à raiva, especialmente em animais, com destaques para morcegos, principais reservatórios do vírus. Esse aumento expressivo evidencia circulação ativa do vírus rábico na região, elevado risco de transmissão para animais domésticos, possibilidade concreta de exposição humana, inclusive crianças, idosos e servidores públicos. Diante desse cenário regional alarmante, qualquer atraso, omissão ou ausência do planejamento municipal em relação à vacinação antirrábica configura grave falha na política de prevenção, expondo a população a risco desnecessário, evitável e potencialmente fatal. Ressalta-se que a vacinação antirrábica é uma obrigação sanitária, não uma ação eventual. A interrupção ou baixa cobertura vacinal rompe a barreira de proteção coletiva. O custo preventivo é irrisório frente aos impactos humanos, sociais e financeiros de um único caso suspeito. Diante do crescimento expressivo de casos de cidade vizinha, as ações do município tornam-se urgentes, inadiáveis e prioritárias, sendo inadmissíveis a inexistência de cronograma, transparência ou cobertura adequada. Fundamentação legal. Constituição Federal, artigo 196. Lei número 8080/1990, SUS. Programa Nacional de Vigilância da Raiva, Ministério de Saúde. Princípios da prevenção,
precaução, eficiência e responsabilidade administrativa. Conclusão: o cenário regional demonstra que o risco não é hipotético, é atual e crescente. A vacinação antirrábica não pode esperar um caso humano para priorizar. Este requerimento representa uma cobrança formal por ação imediata diante do risco siniátrico concreto, amplamente conhecido e plenamente evitável. Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2026, Gladys Regiane Laga Manardes, vereadora. O requerimento número 16, 2026, de autoria da vereadora Gladys Regiane Laga Manardes, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa tarde a todos. Então, esse requerimento, ano passado eu apresentei e a resposta foi de que não havia casos na região, porque quando eu solicitei, teve um caso em Jundiaí. Só que Jundiaí está longe, agora Sorocaba é do nosso lado. Ano passado teve 8 casos e neste ano já tem 3, né? E a circulação é ativa. E a gente tem uma área rural enorme. Então, a única prevenção dessa doença que é 98% letal é a vacinação, né? A gente sabe que a vacinação acontece lá na clínica para algumas pessoas de baixa vulnerabilidade social, né? Mas a gente tem muitas outras pessoas que não têm CAD único e que também às vezes não têm condições de pagar e que têm vários animais e que não conseguem pagar todos os anos, porque a vacina é anual, né? Então, a gente pede mais uma vez para que a Secretaria de Saúde, né, e as zoonoses tem um olhar um pouco diferenciado neste ano por conta da circulação ativa na cidade vizinha Sorocaba. É isso, muito obrigada. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 017/2026. Requerimento de autoria das vereadoras Gladys Regiane Laga Manardes e Tatiane Cristina Ferraz. Requeremos, nos termos regimentais, que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, execute ações voltadas à realização de campanha municipal de conscientização sobre doação de medula óssea, em alusão ao Fevereiro Laranja, mês dedicado à conscientização sobre leucemia e incentivo ao cadastro de doadores. Justificativa: o mês de fevereiro é nacionalmente reconhecido como Fevereiro Laranja, voltado à conscientização sobre a leucemia e a importância do cadastro de doadores de medula óssea, junto ao Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME. A doação de medula óssea é um ato de solidariedade que pode salvar vidas, especialmente de pacientes diagnosticados com leucemia e outras doenças hematológicas graves. Consideramos que a leucemia é uma doença grave que atinge crianças, jovens e adultos. A chance de encontrar um doador compatível fora da família pode ser de 1 em 100 mil. O cadastro de doadores é simples, realizado por meio de coleta de sangue para tipagem. A informação e a conscientização aumentam significativamente o número de cadastros. Requer-se que o Executivo informe e providencie: 1. Se o município realizará a campanha oficial do Fevereiro Laranja neste ano. 2. Quais ações serão desenvolvidas? Palestras, divulgações em redes sociais, iluminações de prédios públicos, mutirão de cadastros, parcerias com hemocentros. 3. Se há parcerias com o hemocentro regional para facilitar o cadastro de doadores. 4. Se haverá mobilização nas unidades de saúde, escolas e demais espaços públicos. 5. Qual o planejamento anual do município para incentivo à doação de medula óssea? A campanha do Fevereiro Laranja é medida a baixo custo e alto impacto social, promovendo informação, solidariedade e ampliando as chances de vida para pacientes que aguardem transplante. O poder público municipal tem papel essencial na mobilização social, na disseminação de informações seguras e na articulação com a rede de saúde.
Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2026. Gladys Regiane Lagman Artes, Tatiane Cristina Ferraz, vereadores. O requerimento 17/2026, de autoria das vereadoras Gladys Regiane Lagman Artes e Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. Com a palavra a vereadora Gladys. Boa tarde, mais uma vez. Então, este requerimento meu e da Tati, da vereadora Tati, é para fazer um movimento de conscientização e de alertar, né, e de chamar a população para fazer doação. A leucemia é o 10º câncer mais comum no Brasil e a doação a procura, né, para a gente fazer um cadastro de um possível doador de medula é muito simples, né? A pessoa tem que ter entre 18 e 35 anos, procurar o hemonúcleo de Sorocaba, fazer um exame, colhe lá 5, 10 ml, vai fazer uma avaliação se essa pessoa é compatível ou não dentro do RENOME, que é o Cadastro Nacional dos Doadores de Medula, e essa amostra vai ficar lá armazenada até você completar 60 anos. Então, é uma vida inteira, né? E é muito bacana, porque isso salva muitas vidas. E aí a gente cobre, então, do Executivo, ações de conscientização e de divulgação sobre a doença. É isso, obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Tati. Boa tarde novamente. Como a Gladys já explicou, no passado, nos anos anteriores, já foi feito campanhas de doação de sangue, inclusive que o Executivo forneceu o transporte para levar as pessoas. Então, se houver bastante pessoas interessadas, queiram nos procurar aqui, a gente organiza um dia para que consiga ir todo mundo para fazer, não a doação, na verdade, você faz o cadastro para ser um doador. E também dá para fazer o cadastro direto pelo aplicativo do Consan, que é o hemonúcleo lá de Sorocaba, que fica ali dentro do Hospital Leonor. Então, quem tiver alguma dúvida ou queira já baixar o aplicativo para ter mais informações, lá tem bastante coisa explicando a respeito tanto da doação de sangue quanto da doação de medula. É isso. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 018/2026. Requerimento de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, que seja realizado estudos técnicos e administrativos para a ampla implantação de uma linha de ônibus que atenda os bairros Fazendinha, realizando o circuito Fazendinha, Juncal, Arco-Íris e Piraporinha. Justificativa: a presente solicitação se faz necessária em razão das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro Fazendinha e regiões adjacentes, que atualmente não dispõem de transporte público regular. Grande parte da população não possui condução própria, dependendo exclusivamente de caronas para se deslocarem até consultas médicas, compromissos essenciais e seus locais de trabalho. Tais situações expõem os moradores a risco constantes de não conseguirem transporte a tempo, podendo resultar na perda de consultas previamente agendadas ou até mesmo prejuízos profissionais, incluindo advertências e risco de desemprego. A implantação desta linha de ônibus garantirá mais dignidade, segurança e qualidade de vida à população, além de promover maior inclusão social e facilitar o acesso de serviços básicos do município. Diante do exposto, solicitamos atenção especial do Poder Executivo para que viabilize, com a maior brevidade possível, a criação desta importante linha de transporte público. Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2026, Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. O requerimento 18/2026, de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, a vereadora Tati. Bem, eu de novo.
Eu quero falar sobre a Sabesp novamente. A gente está cobrando diariamente, meio que a Sabesp, sobre ações para não faltar água, para tapar buracos, que eles acabam quebrando os asfaltos e depois deixa do mesmo jeito, demora dias, às vezes até meses para ir arrumar. Mas, assim, hoje eu venho aqui para agradecer que nesse carnaval foi bem tranquilo. Nós tivemos uma reunião com a Sabesp na quinta-feira passada, antes da sessão. Eu até queria ter falado, mas em decorrência da homenagem aqui para o Marcos, eu fiquei muito emocionada, até não consegui mais falar. Então, na semana passada, eles nos trouxeram um plano de ação de curto, médio e longo prazo. E eles cumpriram uma parte, já conseguiram colocar uma outra ETA, que eles chamam, que é as estações de tratamento. Então, colocaram 2 novas ETAs dentro da Sabesp. Uma já estava funcionando antes do Carnaval e a outra concluiu a instalação ontem. Então, ontem o Lucas, que é o supervisor, ligou, avisou que tinha sido concluído. Colocaram novos geradores nas bombas, principalmente a que abastece a fazendinha. Tem uma bomba que, às vezes, acaba a energia e aí eles não conseguem fazer a água chegar até os bairros. Então, eles já instalaram um novo gerador nesses lugares onde necessita, para não acontecer a queda de energia e ficarem sem abastecimento. Então, a gente precisa cobrar, mas quando dá certo, a gente também precisa reconhecer. Então, é só para deixar bem claro que nós estamos cobrando melhorias e, assim, tem trazido resultados, tem surtido efeito. Só para agradecer. E também eles disseram que até, acho que meio do ano ou final do ano, também tem um novo reservatório para ser instalado de 1.000 litros cúbicos por hora, não lembro. Acho que é 1.000 litros cúbicos para abastecer o Nova Metropolitana, que aí vai isolar o Nova Metropolitana dos outros bairros para conseguir manter o nível de todos os reservatórios e para que não falte água para nenhum bairro mais. Então, é só para dar essa informação para todo mundo. Obrigada. Com a palavra, vereador Elvis. Bom, boa tarde a todos. Só complementando, né, o que a vereadora falou aí, do mesmo jeito que a gente cobra, a gente também tem que ter a capacidade de agradecer. Então, a gente vem aqui agradecer a Sabesp, né, de ter atendido o nosso ofício aí, que os vereadores aqui apresentaram para a Sabesp, para que não faltasse água nesse carnaval e tomasse medidas preventivas, porque o ano passado faltou água e muita gente sofreu com a falta de água de até 5 dias, moradores ficarem sem águas aí. Então, a gente vem aqui agradecer a Sabesp, vamos continuar cobrando, sim, porque é um direito básico, né, de saúde, de utilidade pública. E outra coisa também, a gente já veio cobrando, eu, vereadora Tati, e outros vereadores também, a parte do Teixeira lá, que o esgoto estava voltando para dentro das casas. E a Sabesp está tomando medidas para casas que foram afetadas. Então, se você foi afetado pelo esse esgoto aí, pelos alagamentos da forte chuva aí, entre em contato com a Sabesp ou procura a gente aí que a gente pode estar dando orientações para vocês. E mais uma vez venho agradecer aí e muito obrigado a todos aí. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Projeto de Lei Complementar número 001/2026, de 27 de janeiro de 2026. Altera a Lei Complementar de 10 de novembro de 1994 e dá outras providências. O projeto de lei complementar número 1 de 2026, com a inclusão da emenda, está em discussão em segundo turno. O projeto de lei complementar número 1 de 2026, com a inclusão da emenda, está em votação nominal em segundo turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Eduardo Sussumo. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim.
Gladys Rejane Lagman, Sim. Jefferson Gomes de Oliveira, Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida, Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei complementar número 1 de 2026, com a inclusão da emenda, foi aprovado em segundo turno. Em primeiro e segundo turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a terceira sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia, para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a todos os presentes e os internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos.